Boa noite, pessoal. Turma do primeiro termo de Direito da Unifil, Sociologia Geral. Nesse nosso vídeo, então, nós vamos conversar hoje sobre Max Weber, que é o terceiro pensador dentro da trinca dos grandes, não é, clássicos da sociologia. Nós já falamos sobre Durkheim, Marx e agora vamos conversar sobre Weber, tá bem? Bom, como sempre, eu faço um início dizendo um pouco da biografia do pensador, não é? No caso do Max Weber, ele é alemão, ele foi conselheiro da elaboração do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, e também foi um dos elaboradores da Constituição de Weimar, de 1919. Tá? Então, fica aí notória a importância intelectual desse pensador. Bom, no estudo de Weber, nós vamos dividir assim da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos falar um pouco do método compreensivo, não é? Depois da objetividade do conhecimento. Na sequência, falaremos sobre tipos ideais, ação social, depois a relação social e a ideia de dominação e poder e dominação, e ao final falaremos aí sobre o desencanto, né, presente na obra de Max Weber. Pois bem, pessoal, quando a gente fala do método compreensivo de Max Weber, é importante entender que para ele é muito relevante entender a história da humanidade, a história de determinado povo que se está a estudar, para entender, não é, como essa evolução aconteceu e compreender, portanto, como as coisas chegam ao estágio em que se encontram, tá? Então, se nós conseguirmos interpretar o passado, fica mais fácil de compreender a sociedade contemporânea. No que diz respeito à ideia de objetividade do conhecimento, do arcabouço científico, Weber faz uma constatação muito importante. Diferente daqueles primeiros teóricos da sociologia, como Auguste Comte, que dizia que o objeto de estudo tinha que estar distante do observador, né? Aqui Weber já reconhece que é justamente o contrário, não é, para Max Weber. O estudioso já traz consigo todo um conhecimento de mundo, toda uma carga de experiências das quais ele não consegue simplesmente ignorar, não é? Mas é importante, então, que o estudioso consiga delimitar o que é efetivamente conhecimento científico e o que é, por outro lado, sua experiência de vida, seu conhecimento de mundo, não é? Então, nesse aspecto, é possível, sem ignorar a própria história, que o estudioso consiga chegar a um racionalismo científico, né? E daí vem a pergunta: o que é ciência para Weber? A resposta está lá no material que eu coloquei para vocês. A ciência é uma vocação organizada em disciplinas especiais a serviço do autoesclarecimento e conhecimento de fatos interrelacionados. Portanto, o conhecimento científico ele está sempre a serviço de algo. Ele não pode ser simplesmente a ciência pela ciência. Ela tem que ter uma finalidade específica, não é? Nesse aspecto, para Weber, a ciência não dá respostas, especialmente a ciência social, não dá respostas sobre quais caminhos a sociedade deve seguir, mas sim mostra para a sociedade quais caminhos possíveis. E a partir de então, a partir dos sistemas burocráticos, políticos, toma-se esse ou aquele rumo, tá bem? Então, a ideia é que nós consigamos, através da sociologia, demonstrar quais caminhos são possíveis para enfrentar determinado problema ou para o próprio avanço social, né? Depois, e aqui eu vou
só abordar de forma bem rápida, como eu disse para vocês, nós conversaremos sobre tipos ideais, ação social, né? E que são temas que eu vou falar daqui a pouco. Agora eu quero focar com vocês na sua obra Ética Protestante, na obra do Weber, né? Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Importante nós lembrarmos aqui que, tal qual Karl Marx, Max Weber também concentrou, não é, boa parte dos seus esforços intelectuais para compreender o fenômeno do capitalismo, tá? Então, só que o Max Weber ele traz uma visão de como o capitalismo se desenvolve, como ele surge e se desenvolve, fazendo uma correlação com a religião, né? Como o próprio título da obra diz, a ética protestante. Então, ele localiza uma das bases de surgimento do capitalismo na doutrina calvinista, na religião calvinista, não é, fundada por João Calvino, dissidente da Igreja Católica. Segundo essa doutrina, pessoal, isso também tem a ver com a ética protestante, as pessoas iam para o paraíso se tivessem aqui na Terra, não é, acumulado riqueza por intermédio do seu trabalho. E isso, então, desenvolve nessas pessoas que seguem essa doutrina religiosa uma disciplina para o trabalho muito grande. Então, são pessoas que passam a dedicar-se ao trabalho e a poupar dinheiro. Trabalhando e poupando, tornam-se ricas. Aquilo que Karl Marx chamou depois de burgueses, não é? E de posse dessas riquezas, então, elas passam adentram ao sistema capitalista e passam a agir conforme essa nova lógica econômica. Então, veja, o capitalismo não é o dinheiro, o capital, a ambição, a própria cobiça, né? Não. Na verdade, o capitalismo é uma forma universal de modernização e racionalização do mundo. Quer dizer, é uma nova lógica, uma nova organização mundial, onde acontece a busca permanente pelo lucro, não é? Portanto, nós temos aí alguns pressupostos do capitalismo. A própria ciência moderna, que impulsionou o sistema com, por exemplo, a criação das máquinas, não é? A contabilidade, que passa a ser mais refinada, a mão de obra livre, que havia em abundância, não é? No momento da Revolução Industrial, uma organização racional do trabalho, né? Podemos dar como exemplo a ideia da linha de produção, que foi criada por Henry Ford. Né? Muitos estudiosos dizem que o grande acontecimento, a grande descoberta do Henry Ford não foi o carro, aquele carro T1 que eu comentei já em outra aula, porque isso fatalmente outras pessoas acabariam inventando ou descobrindo ou refinando. Mas a grande sacada do Henry Ford foi a linha de produção do automóvel, onde cada estação faz um tipo de serviço especializado e tudo mais. E a separação, não é, entre a empresa e a moradia do trabalhador. Isso é muito importante, não é? Porque coloca a atividade empresarial como uma atividade distinta daquela realizada na família, no seio do lar do trabalhador. Isso também gera mais profissionalismo, mais eficiência. Então, pessoal, essa é uma ideia básica aí do que Max Weber vê quando estuda o capitalismo. Claro que em linhas bastante breves, não é? Já que nós temos aí uma obra toda para analisarmos, né, nesses minutos que temos. Pois bem, passando agora para o método de estudo sociológico de Max Weber, nós nos deparamos com a ideia de tipos ideais. A palavra tipo, não é? Ela é plurissignificante, ela tem vários significados. Por exemplo, no direito penal, no nosso estudo jurídico, vocês vão ver lá
não é uma ideia de tipo penal. Mas o que quer dizer o tipo? E esse raciocínio que eu estou fazendo com vocês, nós podemos trazer aqui para o Weber. Tipo, pessoal, nessa acepção da palavra, nada mais é do que um molde, uma moldura, uma forma, não é? Na qual eu coloco ali um conteúdo, um comparativo. Bom, quando Weber percebe que ao estudar a sociedade, o estudioso se depara com uma infinidade de situações e de circunstâncias, ele precisa propor uma fórmula que se aplique de forma mais ou menos genérica e que permita, então, ao estudioso um caminho, não é? De estudo para chegar ao seu resultado. Então, quando nós falamos do tipo ideal, nós estamos falando de uma abstração. Em primeiro lugar, o tipo ideal ele é hipotético. Essa forma, esse molde é um molde abstrato, né? Ele não necessariamente pega uma situação da vida real e usa como tipo ideal. Não, ele cria um molde hipotético e, em certa medida, genérico. Tá? É um ponto de partida para o estudo. Tá? Então, e daí, claro, como cada pesquisador não se aparta da sua história de vida, do seu conhecimento de mundo, cada pesquisador, quando vai criar o tipo ideal para sua pesquisa, o faz com base naquilo que ele próprio elege como características importantes que devem constar desse tipo ideal. Tá certo? Então, é mais ou menos um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Foi escrita aquela obra pelo Sérgio Buarque de Holanda, não é? Raiz do Brasil, que lá toca com relação à ideia de um homem cordial, que o homem brasileiro é cordial, quer dizer, faz as coisas pelo coração. Isso é um tipo ideal, isso é o primeiro molde que eu pego. Bom, então quer dizer que o ponto de partida do estudo do homem brasileiro é que o homem brasileiro é cordial. E a partir daí eu vou desenvolver pesquisas para saber se realmente quais características se encaixam ali naquele molde de homem cordial, tá? Ou o tipo ideal do super-herói, não é? Ele é cheio de virtudes, ele é cheio de qualidades, quase que zero defeitos. Esse é um tipo ideal também, veja, ele é abstrato. Ele não necessariamente tem que corresponder fielmente a algo da vida real. Então, nesse sentido, o tipo ideal é um instrumento valioso para que o estudante de sociologia possa definir um caminho de pesquisa, de estudo de determinado tema em sociologia que se queira pesquisar. Tá? Se você parar para pensar, o próprio Max Weber usou essa ideia de tipos ideais quando ele escreveu a obra da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele partiu de um molde da pessoa que segue a doutrina calvinista, protestante, e como essa pessoa atinge sucesso dentro daquele capitalismo primário, que é originário lá da época da Revolução Industrial. Então, ele próprio colocou à prova esse seu modelo de estudo. E daí, é claro, eu posso fazer tipos ideais de tudo que eu quero estudar em sociedade. O tipo ideal da economia da Idade Média, um tipo ideal de determinada crença religiosa, de outros fenômenos quaisquer que você pense aí, que são de interesse sociológico. Tá? Muito bom. Então, lembrando que ao criar o tipo ideal, as concepções que vão fazer parte desse tipo ideal, elas partem do estudioso, do próprio estudioso. Ele coloca ali a sua experiência de mundo, o seu conhecimento de mundo. Muito bom. E é claro que o tipo ideal, antes de nós prosseguirmos,
o tipo ideal, ele é um ponto de partida de estudos dentre uma infinidade de outros que pode haver. Porque o mesmo objeto de estudo, não é, por exemplo, a economia da Idade Média, ela pode ser estudada e será estudada por um sem número de pessoas, de estudiosos, e cada um cria o seu próprio tipo ideal para partir em busca de respostas durante a pesquisa. Muito bom. Pessoal, adiante, um outro tema muito importante em Max Weber é o tema da ação e da ação social, tá? E você vai ver que os temas que nós estamos conversando, eles vão se encaixando, tá? Eles vão se encadeando aí num raciocínio mais complexo. Bom, eu tenho, olhando para os indivíduos ou grupos de indivíduos, eu tenho a ação, que é simplesmente uma ação sem finalidade social nenhuma, quer dizer, não gera repercussão nenhuma no outro ou em outros. E eu tenho a ação social, que é aquela ação com finalidade, que é uma ação destinada a repercutir em outras pessoas ou em outra pessoa determinada. Um exemplo de ação pura e simples. A pessoa sai de casa, e começa a chover, ela abre o guarda-chuva para se proteger. Isso é um exemplo de ação, pura e simplesmente. Não é? Agora, quando eu falo de uma ação social, por exemplo, o ato de comunicar-se com o outro. Sempre que a comunicação parte do emissor e vai até o receptor, espera-se que haja uma interação entre ambos. Então, esse é um exemplo de ação social. Ou a pessoa que, o exemplo que a doutrina traz, né, vai até um palco e faz uma apresentação para um grupo de 50 pessoas. Quer dizer, isso é uma ação social, tá certo? Então, nós temos aí, na ação social, a busca, a finalidade de atingir outras pessoas, o que não acontece na ação pura e simples. Eu tenho, então, na ação social, uma ideia de interação com o outro, tá? Muito bem. Entendido isso, turma, que eu tenho a ação social, eu consigo agora partir dos tipos ideais, junto com o conhecimento que eu tenho sobre ações sociais, para entender, não é, como que essas ações se desenvolvem em sociedade. Max Weber, ele chegou numa conclusão muito interessante. Ele pegou a teoria dos tipos ideais e aplicou a teoria da ação social. Ele juntou essas duas partes do seu raciocínio. Então ele disse o seguinte: bom, para eu estudar as ações sociais de sociedades compostas por milhões de pessoas, é algo extremamente complexo, porque eu não consigo enxergar a priori, num primeiro momento, as motivações de cada um quando praticam suas ações sociais. Então, que tal se criássemos tipos ideais de ações sociais? E ele chegou a 4 tipos ideais de ações sociais, que são chamados de tipos puros, não é? Tipos que podem servir de molde para o estudo dos comportamentos sociais. Lembrando que o que interessa aqui são aquelas ações que geram interação, repercussão no outro, não é? Então, nesses tipos puros, ele classificou de 4 formas. Uma ação racional com relação a fins. Então, ação racional com relação a fins.
ação racional com relação a valores, ação tradicional e ação afetiva. São esses 4 tipos puros. Nós vamos falar sobre cada um deles, é claro. Mas é importante que nós entendamos, então, o uso da tese dos tipos ideais com a tese da ação social, para que a partir, então, da conjunção desses dois raciocínios, pudéssemos extrair 4 formas, 4 moldes, são chamados de tipos puros, para que, a partir desses 4 tipos, pudéssemos analisar a infinidade de comportamentos sociais que acontecem diuturnamente o tempo todo. Tá? E analisando, então, os 4 tipos, nós fomos de uma ação racional com relação a fins, vou repetir, ação racional com relação a valores, ação tradicional e ação afetiva. Nós classificamos, Max Weber, né, fez a classificação do mais racional para o menos racional. Então, a ação racional com relação a fins é a mais racional, é a mais científica, é o tipo mais racional e o tipo mais científico. E a ação afetiva é o tipo mais irracional e menos científico, mais ligado ao instinto propriamente dito. Tá bem? Então vamos lá. Nesses tipos puros de ação social, eu começo com a ação racional com relação a fins. Pessoal, aqui nós estamos falando daquelas ações que são praticadas de forma científica, com base em raciocínio lógico, com base em apontamentos extraídos das ciências, para que se atinja uma finalidade específica e pré-determinada. A doutrina traz como exemplo, não é, um plano econômico dentro de um país, por exemplo. Ele é realizado com base científica, na ciência da economia, nos conhecimentos acumulados até então, de onde se extrai um método ou um caminho para se atingir determinado fim. Por exemplo, recuperação da economia de um país, não é? Um próprio procedimento científico, não é? Para chegar a uma resposta científica, o cientista atua com base em métodos pré-estabelecidos, etapas de um método para chegar a uma resposta. Então, veja, isso é o que há de mais racional na forma de atuar do ser humano em sociedade. Ele se serve de conhecimentos científicos previamente construídos para chegar até uma finalidade anteriormente proposta. Eu poderia citar até nós mesmos aqui no curso de Direito. Não é? Nós, alunos, estudantes, nos propomos a atingir uma finalidade. Qual é? A colação de grau de bacharelado em Direito. Para isso, nós nos servimos de um método. Existem programas de matérias, existem grades, horários, avaliações, enfim, uma infinidade de atividades que são predispostas de uma forma racional para que esse fim almejado seja alcançado. Não é para que não haja distorções nesse caminho até a finalidade proposta. Muito bom. O segundo tipo puro, não é, de ação social é a ação racional com relação a valores. Valores aqui nós estamos falando, claro, não de valores econômicos, mas de valores axiomas, não é? De valores de personalidade, de conduta, de caráter e por aí vai. Nesse aspecto, o agente, aquele que pratica a ação, ele se orienta também por uma finalidade, mas é uma finalidade que se descola um pouco da ideia de cientificismo, de racionalidade pura, e agora é mais próximo
daqueles valores que a pessoa internamente considera que devam ser praticados, que devam ser mantidos, que devam ser repetidos, não é? Aí nós estamos falando, e aí uma infinidade de valores, não é? Honestidade, nós estamos falando de crenças religiosas, políticas, não é? Posições com relação a determinados temas em sociedade, por exemplo, não se alimentar de carne. São valores que as pessoas cultivam. E sempre lembrando que aqui ninguém está a julgar, não é? Esses valores que as pessoas cultivam e mantêm. Mas veja, aqui não interessa muito o resultado da ação, né? Diferente na ação com relação a fins. Aqui o que interessa é a conduta em si. A conduta de manter uma atuação proba, íntegra, honesta, de manter determinada liturgia religiosa, de comungar valores políticos de determinado partido, e assim sucessivamente. Então, aqui eu já consigo ver um descolamento inicial daquele cientificismo, daquela racionalidade pura. O terceiro tipo de ação, pessoal, é a ação tradicional. Nós estamos falando aqui de hábitos e costumes que já estão enraizados na pessoa ou no próprio grupo social, não é? E a pessoa pratica essas ações tradicionais como resposta a um estímulo. Quando, por exemplo, a pessoa que não tem o hábito de ir à igreja, vou usar como exemplo a Igreja Católica, não tem o hábito de ir à Igreja Católica, mas ainda assim leva o recém-nascido para batizar, não é? Ou quando a pessoa, por exemplo, mantém tradições de beijar a mão quando pede a bênção a um padrinho, não é? E outras ações que são feitas desde sempre, por assim dizer, e as pessoas sequer questionam. Elas simplesmente reproduzem essa tradição, porque sempre foi assim, não é? E é justamente essa frase que nós ouvimos, inclusive, em alguns círculos científicos, não é? Mesmo na ciência, desculpe, mesmo na ciência jurídica, às vezes a gente ouve, não é? Algum outro colega aí, técnico do direito, dizer, mas isso sempre foi assim, o processo sempre foi isso mesmo. Quer dizer, sequer se dá o trabalho de questionar, não é, o problema que foi colocado. Ele simplesmente reproduz uma fala ou uma conduta, tá bem? Nós temos aqui outro exemplo, não é? De pessoas que no ambiente de trabalho se encontram e se cumprimentam de maneira quase que instintiva, não é? O acenar de cabeça. Isso tudo são ações tradicionais que são feitas no modo piloto automático, por assim dizer. A quarta e última ação é a ação afetiva. Aqui na ação afetiva, nós vemos a atuação instintiva, a atuação sem qualquer raciocínio, né? Irracional mesmo, inspirada por emoções imediatas, raiva, paixão, vingança, não é? Desejo, gosto, que são essas emoções que estão mais ligadas à nossa porção mais animalesca, não é? Da existência. Pessoal, quando a pessoa atua movida pela emoção, pelo afeto, né, para usar o nome que Weber utilizou, a ação afetiva, ela pode gerar tragédias enormes, como também pode gerar momentos de muita beleza. Quando, por exemplo, um compositor, não é, elabora uma obra utilizando simplesmente o seu sentimento, sem racionalizar a respeito daquilo. Embora nós saibamos, por exemplo, que a música também tem uma lógica e um sistema, mas a pessoa
utilizando simplesmente da emoção, sem nunca ter lido uma partitura na vida, produz uma obra musical muito bela e muito agradável. Ou uma pessoa que não tenha experiência nenhuma com pintura, eventualmente produz um quadro muito bonito, e assim sucessivamente. Então, quando nós falamos de ação afetiva, ela pode gerar, sim, momentos de muita tristeza, de tragédia, não é? Por exemplo, alguém que reage violentamente a uma provocação, tomado pela emoção e acaba tirando a vida do próximo, não é? Mas também pode gerar momentos de extrema beleza, como esses que acabei de lhes dizer. Então, pessoal, veja como que esses tipos puros de ação social, inspirados pela teoria do tipo ideal, eles são bastante úteis, porque uma série de comportamentos podem ser, então, encaixados nesses modelos, nesses 4 grandes modelos. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam é que ninguém é o tempo todo racional com relação a fins e ninguém é o tempo todo afetivo, né, no sentido de agir sem pensar em nada. São momentos que predomina essa ou aquela característica da ação praticada pela pessoa, não é? Isso toda pessoa em sociedade acaba sendo guiada por esses 4 tipos básicos, mas existem sempre as variações ocasionais, tá certo? Maravilha. Então nós vemos que a ação afetiva e aquela tradicional, elas estão, não é, no limite daquilo que Weber classificou como algo racional, tá? Ou consciente. Muito bom. Dentro, então, dessa ideia de tipos ideais, ação social, tipos puros de ação social, o próximo passo, dentro do nosso estudo, de Max Weber, é a ideia de poder e dominação. E nós vamos ver também aqui a presença dos tipos ideais, não é? Então, é um método de estudo que Max Weber colocou à prova várias vezes, testou várias vezes, em todas as vezes acabou gerando resultados que contribuíram para o estudo da sociedade. Bom, nessa ideia, turma, nós temos aí, primeiro, que dividir o que é poder e o que é dominação, tá? Quando eu falo de poder, com Max Weber, o poder é uma ideia ela é mais particularizada, ela é num âmbito mais restrito, que é a possibilidade de uma pessoa dobrar a vontade da outra para fazer aquilo que o poderoso quer contra a vontade do subalterno, né? Então, quando uma pessoa tem a capacidade de obrigar a outra, e não estamos falando aqui de utilização de força física, não é? Mas tem força social, por exemplo, econômica, para obrigar a outra a fazer o que o poderoso quer, ainda que o subalterno ou o subjugado não queira, isso é poder. Isso é poder, propriamente dito. Então, veja, é a capacidade de impor sua vontade a outro. Por outro lado, dominação é uma situação um pouco mais ampla, um pouco mais difusa, eu diria, um pouco mais fluida, porque na dominação eu tenho a manifestação de vontade do dominador ou dos dominadores que influenciam de forma mais sutil na vontade dos dominados. E os dominados, ainda que inconscientemente, fazem aquilo que o dominador quer. Então, veja, os dominados acham que aquele comportamento que eles praticam é natural deles, quando na verdade não é. É fruto dessa dominação, que, como eu disse, ela é mais sutil, não é? Você pode dizer a dominação ideológica é um bom exemplo.
não é? O dominador, ele dissemina uma ideologia e as pessoas agem como ele quer, embora os dominados acreditem que são livres para agir daquele jeito, quando na verdade não são. Estão sendo dominados por outra pessoa ou por outro grupo de pessoas. Certo? Nesse aspecto, então, depois de feita essa pequena distinção entre poder e dominação, nós temos a aplicação dos tipos ideais para entendermos a presença desses líderes, desses chefes, dentro de um esquema de dominação. E esquema aqui não da forma pejorativa, né, mas dentro de uma moldura de dominação. Então, o Max Weber viu 3 tipos ideais de líderes, por assim dizer. O líder carismático, as pessoas o seguem por conta daquilo que ele representa. Nós podemos usar como exemplos mais antigos da nossa história, as pessoas que tinham prazer e eram leais ao grande guerreiro, não é? A pessoa que representa, então, força, vitalidade, não é? Isso reflete, então, o carisma do dominador. Ele domina, então, porque as pessoas se identificam ou querem segui-lo, porque ele representa determinada figura, determinado valor. Por outro lado, nós temos uma dominação tradicional. A dominação tradicional, nós podemos usar como exemplo os sistemas absolutistas, as monarquias da Idade Média, na qual o poder do rei era passado hereditariamente, não é, para o seu sucessor hereditário, filho, por exemplo. E por que se passava o poder assim? Porque era a tradição. A coroa passava do pai para o filho e assim sucessivamente. Então, esse é um modelo de dominação tradicional, tá certo? E o terceiro tipo ideal de líder, ou de dominação, por assim dizer, de dominador, é um tipo racional, não é? É uma liderança racional, jurídica, burocrática, que é o sistema que nós temos hoje em dia, que é um sistema no qual a pessoa chega à liderança, ao poder, por assim dizer, ao poder político, nesse caso, por intermédio de eleições, que é um método científico de converter a vontade dos eleitores em votos. E esses votos em cadeiras no parlamento ou no poder executivo. Então, a partir desses 3 tipos ideais de liderança, de dominação, nós podemos constatar que a liderança carismática ela é de sociedades bem mais atrasadas, que a liderança tradicional é típica dos modelos absolutistas e que a liderança racional, jurídica ou burocrática é típica do estágio atual de avanço da sociedade. É claro que pode ter surgido a dúvida, mas hoje então não tem líder carismático? Tem, claro que tem. A ideia de líder carismático, não é? No sentido de que a pessoa acaba sendo eleita por um sistema burocrático, mas porque invoca valores aos quais a sociedade que o elegeu se identificam, tá? Então não é que um acabe extinguindo o outro. Não, existe predominância, tá certo? E aí modelos na história recente, não é? Nós vamos encontrar vários, não é? De líderes carismáticos, tá? Alguns doutrinadores falam sobre Adolf Hitler, é um dos líderes carismáticos desses tempos recentes que nós temos na nossa história, não é? Embora ele tenha chegado ao poder por vias burocráticas, mas foi o seu carisma que lhe deu força, não é? Para inclusive depois subverter o próprio sistema jurídico da Alemanha, tá certo? Maravilha. Pessoal,
Dentro desses conceitos, então, eu gostaria de conversar ainda com vocês, já para encaminhar para o fim da nossa aula, a ideia de relação social, que é composta por ações sociais, não é? Eu coloquei aí no material que está para vocês, não é? Que é uma conduta plural, uma conduta de vários, reciprocamente orientada e dotada de conteúdos significativos, que descansam na probabilidade de que se agirá socialmente de um certo modo. Então, nós temos aí uma ideia de que pessoas que praticam condutas em sociedade, pluralmente falando, várias pessoas se relacionando e sabendo ou no intuito de que essas ações encontrarão reverberação ou surtirão efeitos nos outros e assim sucessivamente, tá? Você poderia usar o exemplo de jogar duas pedrinhas na água e aquelas ondas elas vão, não é, se colidindo ali, interagindo entre si. É nesse aspecto que nós temos essas relações sociais. Podemos trazer como exemplo relações de hostilidade, infelizmente tão comuns nos dias de hoje, de amizade, não é, trocas comerciais, concorrência econômica, relações amorosas, relações políticas, enfim, tudo aquilo que vai partir de um indivíduo para buscar reflexo ou reverberação ou interação com o outro, tá bem? Então, isso são as relações sociais. Pessoal, e agora, ao final, nós temos que entender 2 pontos. Primeiro, a ideia de divisão do poder na sociedade, e daí também usando a ideia dos tipos ideais, Weber separou em 3 categorias, que são as classes, os estamentos e os partidos. Veja, as pessoas em sociedade tendem a buscar o exercício do poder, pelo menos algumas delas. Se não numa esfera muito ampla, mas pelo menos numa esfera um pouco mais restrita. Não é? A vida em sociedade acaba sendo, em certa medida, a busca pelo exercício de alguma parcela de poder. Pois bem, quando nós falamos das classes, nós estamos falando de pessoas que estão numa situação relativamente semelhante no que se refere à propriedade de bens, no acesso a determinados bens, a determinadas posições, não é? Nesse caso, essas pessoas estão numa mesma situação de classe. Falei do acesso a bens, mas o próprio exercício do poder. Né? Se você pensa, por exemplo, na classe política, na classe de juristas, não é? Que exercem, em alguma medida, especialmente os membros do Poder Judiciário, algum poder, não é? Então, o que Weber percebe? Que as pessoas que estão nessa mesma situação de classe, elas tendem a agir racionalmente para que se mantenham nessa situação, para que o status quo permaneça o mesmo e eles continuem exercendo seu poder. Tá? E daí eu tenho classes quando é comum a certo número de pessoas, não é? Quando essas classes têm como característica também o interesse, não é, em lucrar e ter posse de bens, e em condições determinadas pelo mercado, por exemplo, patrões e empregados. Pois bem, quando eu estou diante dos estamentos, grupos ou status, aí eu acabo
estando diante, não é? Há uma ideia de pertença, de fazer parte de um grupo, fazer parte de um estamento, de um status, de um degrau da sociedade. Veja, diferente das classes, os estamentos são comunidades onde ainda não existe uma forma muito definida. É algo um pouco embolado, um pouco misturado, tá? Diferente, então, das classes que têm motivos puramente econômicos, os grupos ou estamentos, eles podem ter uma variedade de motivos para a sua formação, né? Eu posso ter grupos que buscam o objetivo A, grupos que buscam o objetivo B, e assim sucessivamente, que não necessariamente são objetivos tão definidos quanto nas classes, tá? E, ao final, nós temos os partidos. Os partidos são definidos por Weber como aqueles grupos que lutam especificamente pelo domínio. Lembra aquela diferença entre domínio e poder? Os partidos buscam especificamente exercer o domínio, que é aquele grau de dominação muito mais amplo e muito mais sutil do que aquele exercido por quem tem meramente o poder, por assim dizer. Se nós trouxermos para a nossa liturgia nacional com a ideia de partidos políticos, que também é aquilo que passou pela tese de Weber, nós vemos o quê? Que os partidos políticos são organizações que lutam para chegar até a posição de dominação. Então, essas são as três classificações que Weber colocou quando estudou a ideia de divisão do poder na comunidade. Nós temos as classes, os estamentos e os partidos. Pessoal, o último tópico que nós precisamos conversar é a ideia do desencantamento do mundo, não é? Que Weber abordou em sua obra. Quando nós falamos de desencantamento, nós estamos falando justamente disso, de perder o encanto. O encanto no sentido do mágico, do sobrenatural, do inexplicável, não é? Nesse aspecto, Weber percebe que como a sociedade se torna cada vez mais científica, se você quiser usar um termo do Comte, mais positiva, quanto mais científica se torna a sociedade, mais desencantada ela é. Porque agora já não há mais aquelas respostas metafísicas que estão além da compreensão humana para os fenômenos que acontecem em sociedade e sequer no mundo. Tá bem? Então, por outro lado, cada vez mais, quanto mais científica a sociedade se torna, menos escolhas e menos liberdade para escolher o homem possui, a pessoa possui em sociedade. Porque ela acaba, em certa medida, sendo pré-definida em sociedade. Claro, não é, existe ainda sempre aquela crença liberal de que cada um é capaz de fazer absolutamente tudo, desde que trabalhe duro para isso, não é? Mas Weber percebe que essa conversa não é tão bonitinha como ela se apresenta. E assim sendo, essa ideia de desencantamento traz algumas perguntas, não é? Quer dizer, essa racionalização exacerbada trazida pela ciência, não é? Ela garante aos homens que encontrem o caminho para a felicidade, não é? Ou que, na verdade, percebam que a felicidade é uma mera utopia, não é? Quer dizer, será que esse cientificismo ele gera mais ilusões ou ele destrói as ilusões das pessoas em sociedade?
São essas as perguntas que foram colocadas por Max Weber. E, em certa medida, abordadas, não é, num programa, numa série de TV que chama Westworld, que agora na terceira temporada, só um spoilerzinho, não é? Mostra que toda a sociedade é controlada por uma super máquina que conhece o destino de cada uma das pessoas. E como ela já sabe o ponto final da vida de cada um, ela traça o caminho. Mas aí tem um paradoxo interessante com o personagem, porque a máquina previu que ele vai se suicidar, e como ele vai se suicidar, então o sistema não deixa ele conseguir nenhum emprego melhor. Ele trabalha na construção civil. Nada contra, claro. Mas veja, coloca a vida da pessoa num verdadeiro loop, não é? Como já sabe que vai se matar, então não dá meios para ele melhorar de vida. Mas como ele não tem meios para melhorar de vida, então ele vai e se mata. Eu acho que isso ilustra bem essa pequena historinha da ideia de desencantamento do mundo tratada por Weber. Tá? Talvez a ciência, levada às últimas consequências, acabe sendo a própria corrosão da sociedade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá, desse nosso encontro sobre Max Weber. Eu continuo à disposição de vocês para dúvidas nos nossos canais tradicionais de comunicação. Desejo a todos bons estudos e uma boa noite e até o próximo encontro, tá bem? Muito obrigado, tchau, tchau.